Olá, IPCA, estou de volta à Maratona Bíblica. Sexta semana de leitura. Hoje, segunda-feira, dia 19 de março, há 36 dias estamos lendo a Bíblia. E hoje vamos ler o livro dos Atos dos Apóstolos, nos capítulos 1 e 2. Lucas começa o livro dos Atos dizendo que no seu evangelho ele relatou as coisas que Jesus começou a fazer. Isso significa para mim e para você que no livro dos Atos ele está relatando as coisas que Jesus continua fazendo. Que bom saber que em nossa igreja, aqui em São Paulo, neste país tão distante lá de Israel, nesta cidade tão longe de Jerusalém, aquilo que acontece na vida da igreja nada mais é do que o que Cristo continua fazendo. Louvado seja o Senhor. Jesus está prestes a subir aos céus, a deixar os seus discípulos. E os discípulos ficam se perguntando: Senhor, mas nós ainda vamos permanecer escravos de Roma? Não é agora a hora de restaurar o reino de Israel? Nós somos escravos de Roma há tanto tempo. Perdemos o nosso reino. Não era a hora de o Senhor devolver essas coisas para nós? Mas Cristo diz assim: não compete a vocês conhecer o calendário de Deus. O importante agora é que vocês vão receber poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e vocês vão ser minhas testemunhas. Concentrem-se em obedecer e não em apressar ou especular a respeito do calendário de Deus. Façam isso com uma promessa, aquela que os anjos lhes deram pouco tempo depois, enquanto eles olhavam Jesus subindo. Do mesmo jeito que Jesus está subindo, ó varões galileus, ele vai descer. Ou seja, meus irmãos, mais do que especulações, mais do que buscar a Cristo ansiosos por qualquer expectativa humana que nós tenhamos, ou por qualquer curiosidade teológica, nós temos que nos concentrar em obedecer, e devemos fazer isso de olho nas promessas do nosso Senhor. Pois foi isso que os discípulos fizeram, permaneceram em Jerusalém, aguardando o envio do Espírito Santo. Enquanto isso, promoveram a eleição de um novo apóstolo, alguém que ocupasse o lugar de Judas. E há aqui as qualidades que aquele apóstolo deveria exibir para poder ocupar essa função. Capítulo 1, verso 21. Deveria ter acompanhado os discípulos por todo o tempo que Jesus andou entre eles, desde o batismo de João até a sua ascensão, para que pudesse ser uma testemunha da sua ressurreição. Só assim, diz o verso 25, aquela pessoa poderia preencher a vaga no ministério e apostolado. Essa é uma grande advertência para apóstolos autonomeados que têm aparecido nos nossos dias. Só houve esses 12 apóstolos e mais o apóstolo Paulo, que viu Cristo, foi testemunha ocular da sua ressurreição e foi particularmente chamado por Cristo para esse ministério. Só esses homens é que podem autenticamente ser chamados de apóstolos. Cuidado para não ser enganado com isso. Pois bem, chega finalmente o dia em que o Espírito Santo é enviado e os discípulos recebem o dom de falar nas línguas em que os judeus espalhados pelo mundo agora estavam falando. Cada um deles falava a língua própria de sua região, mas ainda vinha a Jerusalém para aguardar o Messias dos judeus. Mas os homens que iam testemunhar de que o Messias havia chegado eram galileus, eram pescadores, eram homens simples. Então, o carimbo de que o Espírito Santo estava de fato falando por meio daqueles homens foi esse dom. Mas eles falaram línguas humanas, idiomas existentes e compreensíveis para os seus ouvintes. Diz o verso 8, como nós ouvimos esses homens falarem em nossa própria língua materna? E aqui há uma outra questão que precisa ser muito clara. Nós não cremos nessa coisa de sair falando qualquer besteira, qualquer baboseira, qualquer repetição de sílabas tolas, como xananana, xiricanta abasteia, senão eu caio do balaio, ou coisa desse tipo, e aí então a pessoa dizer que está manifestando o dom do Espírito Santo. Não é isso que a Bíblia nos apresenta como dom de línguas, e é preciso haver discernimento aqui também. Além disso, não foi apenas a manifestação do dom de línguas, mas o discurso teológico de Pedro, explicando o que estava acontecendo e citando a Bíblia para provar que o que estava acontecendo já havia sido profetizado. É isso que dá o grande peso à mensagem proclamada aqui. Pedro vai citar o profeta Joel e vai citar 2 salmos de Davi, o rei de Israel, que era o homem que apontava para a necessidade de um outro rei muito maior do que ele, divino. E Davi havia dito: Deus não vai deixar a minha alma na morte, nem permitirá que o seu santo veja corrupção. Mas o túmulo de Davi ainda estava ali. Então Pedro diz: olha,
Davi, quando falou isso, não podia estar falando de si mesmo. O túmulo dele está entre nós até hoje. Mas Jesus ressuscitou. Davi ainda diz o seguinte: o povo de Davi está vencido por seus inimigos. O povo de Israel ainda é escravo de Roma, mas Jesus venceu tudo, inclusive a própria morte, e subiu ao céu e está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Já se cumpriu, portanto, aquilo que Davi escreveu no Salmo 110. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Ou seja, Pedro cita Salmos, cita o profeta Joel para dizer: vocês viram a manifestação do Espírito Santo? E tenham certeza, isso é para autenticar a autoridade da nossa mensagem. Isso está de acordo com a Escritura. Ele cita Salmos, e isso nos faz lembrar que Lucas, lá no seu Evangelho, no capítulo 24, verso 44, registra que Jesus, depois de ressurreto, apareceu aos seus discípulos e disse: era necessário que se cumprisse o que foi dito a respeito de mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos Salmos. Ou seja, meus irmãos, a pregação foi maravilhosa, o dia foi grandioso, porque além do carimbo do Espírito Santo autenticando a mensagem que estava sendo proclamada, havia também o lastro da Escritura, anunciada e interpretada com fidelidade pelo apóstolo Pedro. Qual o resultado de uma proclamação tão esplêndida? 3.000 pessoas se convertendo e se batizando. E uma igreja que vive a partir dali, perseverando na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações. O meu desejo, a minha oração por nossa igreja é que sejamos assim. Gente que entenda que Jesus continuou e continua agindo entre nós hoje na sua igreja por meio do Espírito Santo. Que Ele está nos guiando e nos dando uma missão, a de testemunhar. Não é para perdermos tempo com especulações, mas para confiarmos em suas promessas e seguirmos adiante. Para não olharmos para gente que se tem autonomeado apóstolo e nem nos distrairmos com gente que tem falado um monte de baboseira, mas achando que está fazendo isso com um dom de línguas que foi supostamente dado pelo Espírito Santo. O critério final sempre será para nós a Escritura. E o apóstolo Pedro não separou uma coisa da outra. Se fizermos assim, vamos ter certamente uma igreja vibrante. Se vivermos nessa obediência, vamos poder experimentar isso, de perseverar na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Esse é o desejo do meu coração, e eu tenho certeza que do seu também, para a nossa Igreja Presbiteriana de Cidade Ademar, que completa 44 anos nesta semana. Louvado seja Deus por isso, e que Deus nos dê a graça de viver essa vida bonita da Igreja, como foi nos dias primitivos. Vamos orar? Pai, nós pedimos ao Senhor que continue sempre a agir no nosso meio. Que Cristo seja exaltado e que seja visto agindo entre nós na pessoa do Espírito Santo. Que sejamos guiados a toda a verdade, não por falsos mestres, não por falsos apóstolos, mas pela Tua palavra. E que não nos deixemos desviar ou seduzir por supostas teorias ou doutrinas que não correspondem àquilo que nós vemos o Espírito Santo fazendo na Tua palavra. Dirige-nos, ó Deus, conduze-nos. E permite, Pai, que tenhamos esta vida bonita de perseverança na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Boa leitura para você, boa semana. Até amanhã, se Deus quiser.